Boa noite. Nosso assunto de hoje é extremamente interessante, porque quem de nós já não ouviu falar em sofrimento, em dor? E ecoa, né, pelos séculos uma apologia ao sofrimento, ao cilício, né, ao qual erroneamente, né, nós associamos a Deus, nosso Pai. E por isso surgem alguns questionamentos à luz da doutrina espírita, né, sobre esse tema. Então, a dor, ela é educativa? Ou é o sofrimento? Tem diferença em ambos? Na dor e o sofrimento? Sofrimento e as amarras citadas estão entrelaçados? Ao longo do nosso estudo de hoje, cada um de nós vai tirar as suas conclusões, é claro. E a ideia é termos subsídios para refletirmos e aprendermos cada dia mais, para nos libertarmos justamente da dor. Por muito tempo, nós ficamos imersos, né, na ideia errônea, e é errônea mesmo, de um Deus vingativo, cruel, punitivo, que nos punia, né, de forma cruel, quando não fizéssemos a sua vontade. E por isso, a humanidade, tá? Nós criamos um pensamento dissociativo, né? Onde passamos a acreditar que sofrer é inevitável, que merecemos esse sofrimento e que não há o que fazer. No entanto, Jesus de Nazaré, nosso divino amigo, irmão e mestre, nos trouxe uma outra concepção há mais de 2000 anos, nos falando que Deus é nosso Pai. E quando Ele nos deixa ciente que Deus é nosso Pai, muda a concepção. Como pais encarnados aqui, quantas vezes temos que admoestar os nossos filhos para educar? Não para punir, mas para auxiliar no seu processo de crescimento, de amadurecimento, para guiar no caminho do bem. Já muda a nossa percepção, né? Foi a nossa ideia equivocada, ou seja, colocamos Deus na figura humana, o Deus antropomórfico, né? E aí, como Ele estava na figura humana, nós lhe demos as nossas qualidades e as nossas imperfeições. Por isso, essa percepção equivocada sobre que Deus nos pune. Não, Deus não nos pune. Mas a sua infinita misericórdia nos dá todas as oportunidades para recomeçarmos quantas vezes nós necessitarmos. Quantas vezes for necessário. Sem um número pré-definido, mas sim um auxílio sempre presente, também conhecido como providência divina. Os exemplos de Jesus marcaram a humanidade. A partir de Jesus, uma nova era se estabeleceu no planeta. Uma era em que todos nós fomos convidados a exercitar o amor. E Jesus, né, um dos seus ensinamentos é: brilhe a vossa luz. Também nos falou sobre
o perdão, a compreensão, a tolerância, enfim. Jesus nos traz um outro viés para a nossa evolução. Vem nos iluminar, literalmente. Saímos da ideia da constrição, daquilo que nos pune, para o que nos ilumina, para a nossa construção. Todos nós, sem exceção, somos espíritos imortais em processo de aprendizado na Terra, que é uma escola. E este planeta que nós habitamos é um planeta de provas e expiações. Olhar para o lado, ler as nossas notícias, acompanhar a vida e a rotina uns dos outros, demonstra as inúmeras disparidades que nós temos no planeta. Saúde, doença, guerra, paz, fome, opulência, que são opostos. E como nós estamos nesse processo de aprendizado, sim, nós lidamos muitas vezes com a dor e somos convidados a superar as nossas dificuldades. A maioria de nós associa a dor apenas àquilo que é ruim, difícil. Mas obstáculos, dificuldades ocorrem na nossa vida constantemente. Entretanto, depois que passa a crise, que passa o obstáculo, quando nós olhamos para trás, nós percebemos o quanto nós crescemos e descobrimos a nossa capacidade de ir além. Porque é a dificuldade que nos diz que nós somos capazes. Porque está ali. Se tem uma montanha na nossa frente, para ultrapassá-la, ou vamos caminhar ela, vamos contorná-la, ou vamos abrir um caminho pelo meio dela. Não é assim? Todos nós é assim. É claro que a montanha é uma analogia, né? Um exemplo para falar. Mas a dor nos convida, ou seja, essa dificuldade nos convida a nos transformarmos e fazermos o nosso melhor. Todos nós, meus amigos, somos capazes de curar as nossas dores íntimas e todos nós temos dores íntimas. Alguns de nós podem estar pensando assim, não tenho nenhuma, eu lembro muito das que são do corpo. Ah, é? Toda vez que nós nos equivocamos, né, que a gente age errado, quem nunca sentiu um desconforto íntimo? Que o coração bate, acelera, tem uma sensação estranha dentro de si que nada está correto. É o alerta da nossa consciência dizendo, pisou na bola. Infringiu as leis divinas. E todos nós temos esse alerta. Todos nós nos deparamos em meio às bifurcações, né, que nós temos que fazer essas escolhas. São essas escolhas que determinam, né, se a dor vai nos educar, ou seja, se a dificuldade vai nos educar, se o obstáculo vai nos educar, ou se o sofrimento vai nos amarrar. Se nós vamos sofrer de tal forma que nós vamos ficar grudados naquela situação, colados. Mas é escolha nossa. Mas para que a gente possa compreender melhor, né, vamos utilizar alguns exemplos, né, para que a gente possa fazer algumas comparações e nos situarmos em essa ou naquele momento, né, nos mais variados obstáculos que nós já tivemos ao longo da nossa trajetória. E todos nós tivemos. Então, ante uma crise no trabalho, né? A maioria de nós já teve a oportunidade de ter um chefe, um colega, alguém, né? Que nos trata de uma forma muito dura, rígida,
indelicada mesmo, que muitas vezes nos menospreza, né? Nos comentários ácidos, irônicos, né? E que menospreza a nossa capacidade, né? Quando nós fazemos um trabalho. Sempre se nós não vivemos a situação, nós conhecemos algum familiar que passou por isso, algum amigo, e observamos o quanto foi difícil. Então, nesses momentos, alguns usam essa dificuldade, que é um espinho, sim, porque dói, para superar, para olhar e pensar: eu posso, eu não sou assim, eu vou superar. A opinião desta pessoa não é a minha. Vou seguir caminhando e vou seguir fazendo o meu trabalho, o meu melhor. Esses aprendem com o obstáculo. Agora, aqueles que, vivendo essa situação, passam a projetar no indivíduo que está agindo sim de forma equivocada, isso é evidente, a responsabilidade pela dor que está vivendo, por não conseguir fazer o trabalho, pelas dificuldades. Toda vez que encontra a família, reclama, faz inúmeras colocações sobre o quanto o outro é cruel, o quanto o outro é mal, o quanto ele lhe faz mal. Quem não conhece alguém assim, ou é assim, né? Que é a vítima do mundo. Esses atrelam o sofrimento, porque criam um grilhão, e é um grilhão mesmo, que fica grudado na criatura e que arrasta para tudo que é lado. Tanto arrasta que, se numa conversa com um familiar, vai tocar nesse assunto, numa conversa com amigos, vai trocar nesse assunto, dentro do mesmo grupo de trabalho, onde o outro não está, toca no assunto, porque tá sofrendo, porque criou uma amarra para si, porque deu o poder ao outro para decidir se ele é capaz ou não. Porque o outro tem sobre nós o poder que nós damos a ele. É nós. Nós permitimos. Toda a relação que é abusiva, sinto informar, é com a nossa permissão. Seja ela de trabalho, seja familiar, independente de qual for, é com a nossa permissão. Nós estabelecemos as bases e permitimos. Mudar também é nossa decisão. Estabelecer outras regras, outras bases. É difícil? Sim, claro que é. Mas não é impossível. Basta escolher, basta querer. Quantas vezes indivíduos assim não estão tristes, acabrunhados, se sentindo a última das criaturas do mundo, esquecendo que são filhos de Deus, que brilha em si, que traz a semente em si do amor incondicional, que tem em si a centelha divina, que vai iluminar-se e iluminar quem estiver ao seu redor. Amarras são criadas por nós. E a dor passa a ser o sofrimento quando nós permitimos. Quando ela educa, ela foi aquele espinho que estava ali na nossa pele, a gente retira ele, coloca um remedinho e segue caminhando. Aprendemos então que quando tem espinho não podemos deixar entrar na pele, né? Não podemos deixar que ele fique encapsulado e fique ali, né, virando uma inflamação, porque aí é o sofrimento. Jesus nos falou que nós somos o sal da terra. E ser o sal da terra significa ser o tempero, aquilo que pode mudar o sabor, o gosto. Significa que é o nosso trabalho, a nossa dedicação ante as dificuldades que transformam a nossa vida. Toda a amarra é opcional. Nós
é que fazemos essas escolhas. Um outro exemplo. Indivíduos, que numa discussão familiar se atritam de tal forma, e todo mundo tem relações familiares, nem todas as famílias na Terra, são adoravelmente, se reúnem fraternalmente. A grande maioria de nós tem com certeza atritos familiares, dificuldades, Então, indivíduos que estão na mesma família e que têm uma discussão qualquer, que começa de uma forma simples e se acentua de tal forma que eles deixam de se falar por meses, dias, meses, anos ou décadas. E na nossa cabeça já veio alguns exemplos, relacionados a nós ou relacionados aos nossos familiares, porque faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, esses atritos. Porém, quando nós permitimos que esta mágoa tome conta de nós, que ela vá crescendo, se avolumando de tal forma que nós criamos e é uma cratera mesmo, em termos emocionais, um do outro, o sofrimento se instaurou. E esta amarra que nós criamos é doloroso, porque se estão na nossa família, nós temos afeto, porém permitimos que adoecesse. Permitimos que uma divergência de opinião nos afaste uns dos outros. E dói. E vai crescendo e vai se evoluindo e nós vamos ficando distantes. E cria um desconforto não apenas em si, mas em todo o núcleo familiar. Por quê? Porque vibra a indignação, vibra a revolta, porque o outro não aceitou a nossa opinião, que aliás é a melhor do mundo, Porque só nós sabemos o que é melhor para o outro, Quantas vezes nós agimos assim, E trazemos o sofrimento ao nosso dia a dia. Porque fica ali nos incomodando. É claro, Todo mundo, quando tem uma discussão, tem aqueles 5 minutos que a gente está indignado da vida, mas 5 minutos. Depois está na hora de crescer, respira fundo e avalia. O que eu poderia ter falado de diferente? Foi só o outro que se equivocou ou eu também me equivoquei? Sorrir, estender a mão, é tão difícil assim? Superar as diferenças pelo bem da concórdia, da fraternidade, é sempre o melhor caminho. O orgulho nos isola, mas a convivência fraterna amplia os nossos elos. Essa é a grande diferença entre passar pela crise, pela dificuldade e o sofrer. O sofrer, nós vamos arrastando lá, isolados. Mas temos a opção de agir diferente. Emmanuel, no livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos recomenda, por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendemo-la com amor. O que ele está nos dizendo aqui? Mesmo naqueles momentos em que nós estamos lá em meio a um torvelinho na família, e muitas vezes nós estamos em meio ao torvelinho, que nós possamos atender a isso com amor, com empatia, nos colocando no lugar do outro. O que o outro está querendo nos dizer? Qual é a percepção que o outro tem sobre este momento que estamos vivendo? É um convite para cada um de nós, não só nas questões familiares, mas nas questões da nossa vida, seja de trabalho, com os amigos, que nós possamos ter a capacidade de sermos empáticos, de nos colocarmos no lugar do outro e entendermos que o mundo não gira ao nosso redor, mas caminhamos todos juntos.
porque todos nós caminhamos rumo à perfeição da criatura. Uns de forma mais acelerada, outros de forma mais lenta, mas não é lenta, porque é o que naquele momento a pessoa consegue dar. É o que ela pode. E nós queremos impor o nosso ritmo e as nossas percepções ao outro. Em meio a qualquer dificuldade, nós podemos agir diferente. Basta querer. Basta decidir e permanecer firme nessa decisão. É muito importante que nós saibamos que nós nascemos, na família adequada ao nosso processo evolutivo. Portanto, as dificuldades e as dores que nós encontramos pelo caminho, nós somos capazes. Nenhum de nós recebe o fardo aquém das suas forças. Nós somos capazes de superar. E superar não através da contenda, mas superar com a serenidade que o amor nos traz. Com a serenidade que Jesus nos ensinou através dos seus exemplos. Ou dizendo, bem vinculado ao nosso tema de hoje, sem amarras, sem sofrimento. Aprendendo com a dor, sim, que nos educa, porque é necessário. Quantas vezes nós estamos lá obstinados com uma ideia recorrente, E o mundo todo te dizendo lá, olha, não é desse jeito, mas nós estamos lá. E é justamente a dor que nos dá uma sacudida e nos faz rever esses nossos pensamentos equivocados. A dor é educativa porque ela nos convida a sair da zona de conforto, Que é o que a gente estava falando lá sobre essa sacudida. E ela nos dá a oportunidade, de mostrarmos a nossa capacidade de superação. A nossa capacidade de assimilar novos conhecimentos e introjetar, Porque o conhecimento, ele só é praticado quando ele está introjetado, quando ele já está dentro de nós, que nós realmente assimilamos. Porque quando ele está apenas no nível de conhecimento, nós sabemos que está lá, mas nós agimos diferente, porque emocionalmente nós contestamos aquilo que o conhecimento nos traz, E aí nós ficamos nesta dúvida, vamos dizer assim, pairando, ora em um, ora em outro. Por isso que muitas vezes nós tropeçamos. A nossa história, é um bom exemplo para nos demonstrar que toda vez que nós passamos por uma grande crise, e houveram muitas, sejam os flagelos, sejam as pandemias, as epidemias ou as guerras, logo após essas grandes crises, foi o momento em que, como humanidade, nós mais crescemos, evoluímos em termos de avanço da ciência, da tecnologia e da evolução do pensamento. Porque o nosso pensamento evolui. E à medida que nós evoluímos, o mundo também progride. E foi assim que nós fomos progredindo e iremos continuar progredindo muitas vezes. O sofrimento, sim, atrela as amarras. Amarras essas que nós criamos, nós alimentamos com os nossos comportamentos equivocados, com os nossos sentimentos que adoecem. E adoecem, porque quando nós alimentamos a mágoa, o ressentimento, o ódio, a tristeza, os nossos sentimentos adoeceram. E nós podíamos continuar citando outras coisas, E essas amarras também, consequências das nossas escolhas pautadas no nosso egoísmo e no nosso orgulho, que são as duas grandes chagas da humanidade. Numa outra passagem do livro Fonte Viva, Emmanuel nos fala que adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar do Senhor. Vamos refletir, sobre isso, como nós estamos utilizando o nosso tempo em meio às dificuldades para criar amarras
ou para aprendermos. Que nós tenhamos a coragem de nos libertar, né, desses grilhões que nós criamos. Grilhões gerados pelas nossas imperfeições, pelas duas mazelas que ainda habitam em nós. Coragem para mudar o nosso comportamento e transformar os nossos sentimentos. E assim teremos pensamentos benfazejos e as nossas ações vão mudar também. Praticar o bem é o caminho que conduz ao Pai. Fazendo este trabalho, esse estudo para esta noite, lembrei de uma história que ouvi muito tempo atrás, numa atividade do Ciclo de Paz da Humberto de Campos, que acontece aqui aos domingos às 9 horas. E estava lá o responsável pela atividade contando sobre a história do João. João tinha um filho adolescente já nos seus 13 anos. E desde a infância ele observava o quanto a raiva o dominava rapidamente. E durante todo esse período ele tentava com muita ênfase, vamos dizer, com muita frequência, continha ele, abraçava, explicava que esse não era o caminho, que tinha que se conversar. Mas quanto mais o tempo passava, mais o seu filho estava imerso na raiva. Aos 13 anos, João foi chamado, né? Quando o menino estava com 13 anos, o João foi chamado na escola. Disse: olha, o seu filho, o André, hoje passou dos limites. Ele não chegou a agredir os colegas, mas ele atirou todas as cadeiras para um canto da sala, derrubou as mesas. Ele teve um ataque de fúria e nós tivemos dificuldade, tivemos que tirar rapidamente os outros alunos da sala, porque está difícil. Daí, o João, muito preocupado, ele criava aquele filho sozinho, né? Porque a esposa dele tinha falecido logo que o André nasceu. E ele sentou para conversar com o filho e disse: hoje está doendo muito, está sendo muito difícil olhar para ti, porque eu não sei o que eu faço para te melhorar. O que eu te digo, meu filho, para te não agredir as pessoas? E me conta o que tem, o que está em ti, dentro de ti, que está doendo tanto. Eu quero saber se eu consigo te ajudar. E aí o André começou a contar para ele que ele tinha muita dificuldade, que quando as pessoas diziam alguma coisa, ele não sabia, era como se ele ficasse envolto naquela raiva e ele não sabia como respirar para não ficar naquela raiva. E o pai fez uma sugestão para ele: então eu quero te pedir que tu te controle, e ele deu uma madeira grande para ele. Tu te controle todos os dias. Quando tu chegar em casa, que tu tá com essa raiva, que tu não descontou lá na escola, ou na pracinha, ou com os amigos, onde for, tu chega em casa e para cada vez que a raiva te dominou, que tu pregue um prego na madeira. E os anos foram passando e aquela madeira estava quase que preenchida, mas ele notava lá o menino martelando, né? E o André foi crescendo, foi passando. Ele já estava então com 18 anos, né? E o pai dele olhava para aquela madeira entre preocupado e feliz, porque nunca mais ele foi chamado na escola ou em relação aos amigos, porque ele tinha se descontrolado. Mas preocupado porque ele continuava batendo na madeira. Ele continuava com aquela raiva. E aí, quando o André estava com 18 anos, ele chegou em casa e disse: pai, eu preciso te contar uma coisa. Hoje um colega meu na escola foi muito grosseiro comigo, mas eu não senti a raiva dele. Eu olhei para ele e disse: eu não vou brigar contigo, porque a raiva é tua, não é minha. E saí. E o João encheu os olhos de lágrimas e disse: então, meu filho, cada vez que tu tiver vencido um obstáculo, eu quero que tu vá lá e tire o prego da madeira. E assim foi passando. E o André já estava, então, né, com 22 anos, né? Já era um jovem adulto, né? Mas ele e o pai, sempre juntos, nessa convivência.
E a alegria do João é que ele via que o André estava cada vez mais sociável, ele tinha amigos, as pessoas começavam a procurar ele para conversar. E o João já não caminhava mais, ele deslizava pela casa de tão feliz, né? E aí, aos 22 anos, ele chega para o pai e diz: pai, eu tirei todos os pregos da madeira, eu consegui. E o João disse para ele: agora eu quero que tu olhe para a madeira e veja as marcas que ficou. A raiva faz isso conosco, o ódio, o ressentimento, a mágoa, deixa todas essas marcas, fere o outro, mas nos fere também. Então agora, meu filho, eu gostaria que tu começasse a trabalhar, a lixar cada vez que tu conseguir fazer o bem para alguém, que tu conseguir distribuir compreensão, tolerância, o inverso de tudo aquilo que tu estava imerso. Não para o teu pai, mas para ti, porque o que melhor eu quero para ti é que tu te eduque através do amor. A história hoje compartilhada, lembrou? É porque esse é o grande convite para cada um de nós. Que não seja o sofrimento que esteja atrelado, mas que a cada momento e a cada dificuldade possamos ter amor, compreensão, tolerância, indulgência no nosso coração, perdão, para que a nossa interação na vida seja educada através do amor, porque todas as dificuldades são superadas. Cada crise vai passar e a nossa luz vai brilhar. Jesus já nos afirmou isso, nos ensinou que o amor nos ilumina. Em meio a todo o Calvário, a todas as humilhações, a todas as indignações, nos seus derradeiros momentos, Jesus pediu ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. E deu mais um exemplo para cada um de nós, de que a dor não é sinônimo de sofrimento ou de amarra, mas sim oportunidade para sermos instrumentos do amor incondicional na vida dos nossos semelhantes, ou melhor dizendo, dos nossos irmãos. Uma boa noite a cada um de nós e que possamos sair daqui convictos de que somos capazes de a cada dia transformarmos a nossa vida e assim transformar o mundo, porque a prática do bem ilumina os corações, ilumina as consciências e faz do nosso dia a dia as nuvens e as flores da benevolência, da indulgência, da tolerância. Que sejamos então os floristas que distribuam essas flores. Uma boa noite a todos.